Você tem cuidado dos seus? Daqueles que são da sua família? Sim ou preciso melhorar? Escute essa. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. A palavra do Senhor vai falar sobre o cuidado com a família. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 8, vai nos dizer: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então Deus ele traz essa exortação para nós no dia de hoje, porque muitos têm negligenciado a família. Muitas das vezes priorizamos outras coisas e não o cuidado com a família. Sabe, muitas pessoas às vezes priorizam trabalho acima da família. Existem muitas mães de família, né, que vão para suas lidas, saem para trabalhar e às vezes tem que deixar o filho com a outra pessoa e acontece o quê? Que não dá muita atenção para o filho, aí chega do trabalho e muitas das vezes está cansada e acaba não dando atenção para o filho, não dá atenção para o marido, sabe? Às vezes até desmanzela nas coisas de casa. E isso não é do agrado de Deus. Não que trabalhar seja pecado, não que não deva trabalhar, não é isso. Mas é que o cuidado com a família, com o seu lar, é mais importante do que as outras coisas. Então, nós temos que ter essa prudência. Temos que ter essa prudência em ter o cuidado com os nossos. Existem pessoas também, muitas vezes, que priorizam, por exemplo, o ministério. E do que adianta cuidar das ovelhas, cuidar dos fiéis e não cuidar daqueles da sua família, né, que são da sua família? Quantos pastores, né? Quantas pessoas que trabalham na obra, missionários, que têm suas famílias e priorizam o próprio ministério. A ordem da nossa vida é Deus em primeiro lugar e segundo a nossa família. Não adianta nada, sabe, por exemplo, dizimar ou ofertar, dar esse tipo de prioridade aos dízimos e ofertas para a igreja e não dar para a sua família. O próprio Jesus falou que isso é pecado. Muitas das vezes tem gente que deixa até mesmo de comprar remédio, recursos para os seus, não porque tem que dar o dízimo. E sim, é muito importante dizimar, ofertar, sabe, dar a primícia para o Senhor. Mas e os seus? Você tem cuidado dos seus? Tem priorizado os seus? Jesus, ele disse. Você diz que os mandamentos é honrar pai e mãe, mas se os seus pais, seus pais estão doentes e estão necessitando daquele recurso, você vai priorizar aos dízimos e ofertas? Então ele deu essa exortação para os fariseus.
E não apenas em relação a dinheiro, sabe? Mas também em relação a tempo de qualidade. Você tem tido um tempo de qualidade com a sua família? A gente está vivendo num tempo assim muito acelerado, onde as pessoas estão sempre atrás de dinheiro, de trabalho, de melhorar de vida, mas não tem passado tempo com aqueles que mais importam, que são aqueles que são da sua família. E existem muitos pastores também que têm seus filhos e não priorizam seus filhos. Aí depois que a criança cresce, se desvia e não sabe por quê. Aí pergunta para Deus, por quê? Que pecado que eu cometi? Sendo que estava ali negligenciando os filhos, não cuidava do filho, não brincava com o filho, não dava tempo de qualidade com o filho. Aí depois que o filho se rebela, não sabe por quê. Então nós temos que ter tempo de qualidade com os filhos. Temos que cuidar dos nossos. E também não somente com a família em si, mas com a casa, com o lar. Para as mães donas de casa também. Muitas mães priorizam um monte de coisa, mas não olham para o lado espiritual da sua casa, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, não tem prudência em orar pelos seus, não tem prudência em, sabe, espiritualmente falando, porque nós devemos sempre também orar pelos nossos, porque é orando que Deus nos revela se tem algo acontecendo no mundo espiritual em relação à nossa família. E Deus, ele é Deus de livramento. Temos que ter essa prudência também em cuidar da nossa casa no âmbito espiritual. Porque às vezes nós oramos por aqui pelas nossas bênçãos, pelos nossos recursos, oramos por tudo, pelos sonhos, mas deixamos de orar para Deus nos livrar, deixamos de orar pela nossa família, deixamos de orar pela salvação da nossa família. E no âmbito físico, como é que está a sua casa? Como está o seu lar? Você tem limpado a sua casa? Você tem higienizado a sua casa? Porque se no âmbito físico está sujo, será que também no âmbito espiritual não vai estar? Uma coisa liga a outra. E Deus, ele não se agrada de sujeira. Sujeira atrai demônios. Então nós devemos ter cuidado com a nossa casa, com o nosso lar, com a nossa família. E essa mensagem é principalmente para as mulheres que têm seus lares. Porque o homem, ele também sim tem, ele não pode manzelar em relação à sua família. Mas o homem, ele tem o dever de trabalhar fora. Ele tem o dever de ser o provedor da casa. E muitas das vezes, o homem, a maioria dos homens não vai conseguir enxergar o todo no âmbito espiritual da casa.
Então, a mulher, ela também deve ter muito mais prudência em relação a isso, ao seu lar. Por mais que ela seja uma mulher empreendedora, que ela trabalhe fora, mas ela também tem que dar conta dos seus filhos. Muitas mulheres também devem dar atenção aos seus maridos, ter tempo de qualidade com o marido. Nós não devemos deixar a nossa família morrer. E começa no pouco. Nós não devemos deixar o relacionamento com a nossa família esfriar. Aí depois acontece o quê? Casamento destruído, acontece divórcio. Aí depois filho vai para as drogas, filho começa a se rebelar, filho vai preso e não sabe por quê. Então, primeiramente, nós devemos orar para que Deus nos livre de todos esses laços. Devemos orar pela salvação dos nossos. Devemos orar para que todos os da nossa família tenham relacionamento com Deus. E outra, nós devemos dar atenção, ter tempo de qualidade com os nossos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Espero que tenha te edificado de alguma forma. E eu vou orar pela tua vida. Amém? Senhor Deus, Papai querido, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, agradeço, Senhor, e agradecemos por essa palavra abençoada. Nós sabemos, Senhor, que a tua exortação serve para que nós possamos amadurecer como cristãos. Gratidão, Senhor. Nós sabemos que às vezes tem palavras que doem, mas que são para o nosso bem. O Senhor pode até fazer a ferida, mas o Senhor mesmo a cura. Então, gratidão, Senhor, por essa exortação, por essa palavra. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito através de nós e da nossa família. Que o Senhor possa nos melhorar, Senhor, como mães, como esposas, como filhos. Que o Senhor possa nos melhorar cada vez mais, nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus, coloque amor no nosso coração, Senhor, para que nós possamos cuidar melhor da nossa família, cuidar melhor da nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor. É assim que te pedimos e é assim que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E se você ficou até o final deste vídeo, curte, comente e compartilhe para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.